Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos agora ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Fabiano Piccoli. Gostaria de saudar o secretário de Agricultura, Daniel Trois, secretário de Obras e secretário de Planejamento. E gostaria de apresentar o pedido de informação número 13, 2020. Por muitas vezes a gente vem sendo questionados sobre a rua Armando Antonello, que recebeu recentemente pavimentações asfálticas de emendas, teve a abertura dela no entroncamento com a Júlio de Castilhos, lá na Santa, mas nós temos duas ruas, que é Armando Antonello entre a Arcângelo Chieli e a Maria Mosselini, que não estão pavimentadas, que é o loteamento Buscaíno. Eu tentei contato com a Simone, e ela disse que ia me passar as informações, acabei não recebendo. Então, para dar uma resposta para as pessoas que estão nos cobrando do porquê que essas duas quadras há tanto tempo não são pavimentadas. Então, o pedido de informação 13/2020, os vereadores signatários, após ouvida a casa, requerem a Vossa Excelência que se oficie o Poder Executivo, no seu setor competente, para que informe esta casa o motivo pela qual a Avenida Armando Antonello, localizada entre as ruas Arcângelo Chieli e Maria Mosselini, no bairro São Luís, não está pavimentada, e a justificativa da dispensa, então, do loteador de tal obrigação. Então, nós temos um mapa em anexo, porque é uma rua extremamente importante e que nós precisamos, de alguma forma, se há alguma pendência, que seja resolvida rápido para que possa ser pavimentada. Então, tem um requerimento também 87, senhor presidente, que os vereadores signatários, então, após a vida cada, requerem que seja enviado votos à Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz pela passagem dos seus 96 anos de fundação. Em nome da direção, funcionários, demais colaboradores, e em especial aos alunos e suas famílias. Então, assinam os vereadores da bancada do PSB. E o requerimento 88, também que seja enviado votos pela passagem dos 25 anos do restaurante Július, fundado em 9 de maio de 95, em especial, então, aos proprietários, colaboradores, fornecedores e aos seus clientes. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Fabiano. Então, colocamos em votação o pedido de informação número 13 de 2020. Os vereadores signatários, após ouvida a casa, requer a Vossa Excelência, nos termos da Lei Orgânica, artigo 23, inciso 12, combinado com o regimento interno, artigo 141, parágrafo 1º, que oficie o Poder Executivo Municipal, no seu setor competente, para que informe a esta casa o motivo pelo qual a Avenida Armando Antonello, localizada entre as ruas Arcângelo Chieli e Maria Mosselini, no bairro São Luís, não está pavimentada, e a justificativa da dispensa do loteador de tal obrigação. Então, os vereadores que estiver de acordo, permaneça como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Ariel Soárcigo. Senhor presidente, senhores vereadores, nós só gostaríamos aqui no pedido de informação 13, até comentar com o líder do governo, que eu não lembro, sinceramente não lembro, pode ser até que tenha, mas eu acho que não deve ter passado por esta casa quando da abertura da rua Armando Antonello e a pavimentação de uma parte delas onde tem um lindeiro.
e toda a pavimentação que se faz em algum loteamento, alguma rua, e que não é cobrado, não sei se foi cobrado do proprietário dos terrenos ali, em todos os lugares onde se faz alguma contribuição de melhoria, que é, no caso, o asfalto, tem que ter uma dispensa de cobrança de melhoria. Então, eu não sei se a prefeitura fez ou não, mas é necessário que venha a esta casa a não incidência de contribuição de melhoria. Então, eu não lembro se tem ou não, mas se não tiver, que venha a esta casa para não ter a incidência de contribuição de melhoria, porque no futuro a administração municipal talvez terá que cobrar deste proprietário dos terrenos lindeiro a este asfalto feito no Armando Antonello. Obrigado. Obrigado, vereador Arielson. Colocamos em votação, então, o pedido de informação, número 13 de 2020, encaminhado pela bancada do PSB. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Rudimar Elbio da Silva. Colocamos em votação o requerimento, encaminhado também pelo vereador Fabiano André Piccoli. Os vereadores signatários, após ouvir a casa, requer que seja enviado voto de congratulações à Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Cruz, pela passagem dos seus 96 anos de fundação, em nome da direção, professores, demais colaboradores, em especial aos alunos e suas famílias. Encaminhada pelo, que nem eu falei, pelo vereador Fabiano André Piccoli e pelo vereador Rudimar Elbio da Silva. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Encaminhamento de votação ao vereador Jorge Sensi. Senhor presidente, colegas vereadores, apenas peço a permissão dos proponentes, se assim entenderem, o MDB gostaria de subscrever o requerimento que está em votação e o outro também, os dois requerimentos. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge. Então, colocamos em votação o requerimento número 87 de 2020, encaminhado pelo Fabiano André Piccoli. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, subscrito pela bancada do MDB, PP e por todas as bancadas. Então, tá. E aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Rudimar Elbio da Silva. Colocamos em votação o requerimento também encaminhado pelo vereador Fabiano André Piccoli e assinado também pelo vereador Rudimar Elbio da Silva. Os vereadores signatários, após ouvir da casa, requer que seja enviado voto de congratulações pela passagem dos 25 anos do restaurante Július, fundado em 9 de maio de 1995, em especial aos proprietários, colaboradores, fornecedores e seus clientes. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Subscrito e aprovado por todos os vereadores presentes e com a ausência do vereador Rudimar Elbio da Silva. Eu quero fazer uma correção também e pedir desculpa e fazer uma saudação agora sim especial ao secretário do Planejamento, Alex Gobato. Desculpa aí, é muita informação e a gente se passa aí. Então, seja bem-vindo à casa e a casa está à disposição aí. Então, a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Jorge Sensi. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar os secretários aqui presentes do Planejamento, Alex, de Obras, o Gilson, de Agricultura, o Trois, o Joel, o Elton, que está aqui nos prestigiando, a imprensa, todos os que nos prestigiam através das redes sociais, colegas vereadores, presidente. O primeiro assunto que eu quero trazer, presidente, é referente ao aumento que aconteceu na última semana do transporte coletivo. E falo sobre isso porque eu acho que não é o momento, não seria o momento
de ter um aumento neste período, né? Tendo em vista que todo mundo está postergando aumentos e fazendo de cada empresa, de cada situação, olhando para a coletividade. Então, eu acho que foi um equívoco da administração em si autorizar esse aumento. E vou um pouco além, eu gostaria também que temos um conselho de trânsito, a qual faz parte da Secretaria de Obras, né? Solicitar se isso foi dado encaminhamento e até se tiver uma ata em si, para que nós tivéssemos esses documentos, essas informações, porque todo mundo está olhando um contexto geral, e eu acho que também o transporte coletivo também deve se adequar a este momento. Então, é uma situação que eu deixo e acho que é importante que essa casa, nós vereadores, tenhamos esta informação, tendo em vista que os usuários são os mais prejudicados. Muitos deles não têm condições de vir a pé por sua distância do centro, e o centro é a base de tudo. Então, eu acho que, neste momento, não seria o ideal em si ter esse aumento. Eu acho que foi um equívoco e eu gostaria, sim, de buscar informações e também documentos para que a gente tenha respaldo em si e também informações e dados. Então, é uma situação que eu quero trazer. Nós, vereadores, no início desta pandemia, fizemos uma ação, eu acho interessante, em prol da comunidade, que foi buscar e solicitar ao então prefeito em exercício, o senhor Pedro Pedroso, né, a prorrogação do IPTU. E não se ouviu mais falar em si, e o IPTU, teoricamente, vence dia 20 agora, né, de maio, a primeira parcela ou a parcela única, e também o início em si das parcelas. O que eu vou sugerir ao governo em si? Que quem queira fazer parcelados seus pagamentos, que use o carnê que ali está, que ele vai aceitar o pagamento do dia 20 de maio, e se faça a alteração de abril e março lá na frente. Então, é uma sugestão que eu deixo. Se gastaria muito menos papel e o contribuinte vai conseguir pagar suas prestações normalmente. Então, acho que é uma ideia que eu quero deixar para a comunidade e para o governo. Uma outra questão que eu quero trazer, eu como componente e presidente da Comissão de Educação desta casa, sabemos que temos muitas ações acontecendo, distribuições de alimentos, e eu acho que é bacana, isso é importante. Quero também deixar para quem faz essas instituições, ou alguém que faça essa distribuição de forma anônima também, que acrescente um livro. Por quê? Porque nós temos diversos livros aqui na casa, e eu acho que seria importante que também se ofereça para as crianças, principalmente, uma opção a mais, né? Eu acho que é importante e é uma sugestão que eu deixo, porque o alimento é importante, sem dúvida nenhuma, e é o fundamental e o principal. Mas se nós agregarmos alguma coisa, eu acho que também contemplaria, tendo em vista que os alunos estão em casa, não podem, teoricamente, estar na rua, e, por que não um livro, ou algo para interter neste momento aí, eu acho que seria interessante. Outra ideia que eu deixo aqui. Senhor presidente, quero apresentar o requerimento número 92 e solicitar aos nobres vereadores e colegas que a sua aprovação, tendo em vista uma situação da seca, né, que aí se encontra, e temos uma região e algumas famílias na divisa do bairro Alvorada com Monte Pascoal que estão com, não digo nem dificuldades, estão sem água para tomar, para fazer os seus alimentos ou as suas higienes pessoais. Então, eu estive em contato com a Corsan me solicitou que eu fizesse
a intermediação através do Poder Público Municipal, e a qual eu quero também fazer uma referência à vereadora Maria da Glória, com a Secretaria de Habitação, que está a par da situação, com o seu Carlos, né? Então eu peço que a gente dê o encaminhamento para que o mais breve possível isso aconteça. Sabemos que é um momento difícil, mas temos situações que temos que olhar para o bem comum. Então eu peço a votação e a aprovação dos colegas. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Jorge Sensi. Então, vamos colocar em votação o requerimento 92 de 2020. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhada ao Poder Executivo Municipal, através do departamento responsável, para que veja junto com a Corsã a possibilidade de realizar a ligação de água para atender diversas famílias, aproximadamente 30 pessoas, que residem junto à rua João Fabro Filho, no bairro Alvorada. Famílias esta região estão sem água, não têm água para tomar, fazer suas refeições, sua higiene pessoal, tendo que buscar em poços da região. Então, os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Então, aprovado por todos os vereadores presentes, com a ausência do vereador Rudimar Elbio da Silva. E subscrito pela vereadora Maria da Glória Menegotto. Então, a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Eleonora Broilo. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, colega vereadora, autoridades presentes, a imprensa aqui representada neste momento pelo Leandro Adamati TV Serra, todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Então, alguns assuntos me trazem aqui. Bom, primeiro, eu gostaria de dizer para o vereador Trevisan, que foi muito bem na sua explanação, que R$120 mil é sim um valor expressivo para qualquer um. Principalmente quando esse valor tem um fundo do erário público. Aí ele é mais expressivo ainda. E eu vou pegar uma deixa do vereador Piccoli, que perguntou para que contratar, qual a necessidade real de contratar uma assessoria jurídica de fora ainda para esse fim. Mas para quê? Já foi cancelado o contrato. Qual é a necessidade? Se há uma necessidade, por que não contratar uma assessoria jurídica mais próxima daqui, que com certeza iria muito mais barato, né? Nós temos que pensar o seguinte, que nós temos sim, vereador Piccoli, uma obrigação moral e legislativa de apontar os erros. Às vezes nós podemos até não perceber logo, ou, sei lá, por alguma razão, demorar um pouco para identificar esses vieses. Mas no momento em que nós tomamos consciência disso, é nossa obrigação que a gente coloque a público e apoliticamente o que está errado. E aqui eu quero também lembrar que o governo, seja ele qual for, ele não pode avançar ao bel prazer no erário público, né? Porque, como já disse o vereador Arielson numa entrevista, ninguém é dono do município. Ninguém é rei, ninguém é dono do município, e nós não podemos agir como se fôssemos. Bom, eu quero agradecer a manifestação do vereador Jonas,
relativo às campanhas solidárias. E quero aproveitar para agradecer todo mundo que, de uma maneira ou de outra, ajudou essas campanhas. Mas, de maneira especial, eu gostaria de agradecer a todos que doaram aquilo que podiam, o que não podiam, para a campanha dos respiradores. Foi conseguido arrecadar 1.104.000. Este é um valor expressivo também, vereador Trevisan, muito expressivo. E, graças a isso, foi comprado os respiradores e foi conseguido reformar toda a UTI para ser a UTI do Covid. Mas eu tenho também que dizer ao vereador Sensi que eu concordo plenamente com ele quanto à distribuição de livros, porque a leitura é um tesouro que a gente tem, o livro é um tesouro que a gente tem. Com certeza, a depressão a qual se referiu a vereadora Glória, ela vai diminuir se as famílias, não só as crianças, mas os adultos puderem ter acesso a livros. Com certeza essa depressão a gente vai ver que vai haver uma diminuição. Mas meu tempo se esgotou e eu quero só terminar deixando um pensamento para vocês. Eu não sei quando vai acabar essa calamidade pública. Eu não sei quando essa praga vai nos deixar em paz. Não sei. Mas vai aumentar. Muitas pessoas já tentaram dizer que vai ser no mês de abril, de maio, de junho, uma hora eles acertam. Mas outras pessoas disseram que ia ter 20 pessoas infectadas, outros disseram que serão 50, 100, enfim, só mãe de Ná. Não, nem mãe de Ná para saber. Mas eu quero deixar um pensamento. Eu posso não saber nada disso, assim como ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei. Quando essa pandemia passar, nenhum de nós será o mesmo. Nenhum de nós será o mesmo. Nem da parte, estou terminando, nem da parte da educação, nem da parte da saúde, nem da parte social e muito menos da parte econômica. Nenhum de nós será mais o mesmo. Muito obrigado, senhores. Obrigado, vereadora Eleonora. Então, a palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Senhor presidente, por favor. Com a palavra, o vereador Sidnei Catafesta. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar com todo carinho e respeito meus colegas vereadores e cumprimentar os presentes nessa casa, Casa do Povo. Sejam todos bem-vindos. Através da TV Serra, estender o meu cumprimento a cada um que está neste momento assistindo e que vão assistir a esse debate dessa casa. Primeiro, agradecer a Deus pela chuva que está caindo, aonde muitas e muitas famílias, não somente no nosso município, estão passando por uma dificuldade tremenda na questão da água, muito bem relatado aqui pelos colegas que antecederam a minha fala, uma necessidade diária da falta d'água, e que é sim dever do governo de dar este amparo a essas famílias através de equipamentos que possam abastecer provisoriamente essas famílias neste momento que estão de calamidade no abastecimento da água. Então, é um dever do município de dar essa assistência neste momento. Sabemos que a crise da água e a falta da água é todo o estado do Rio Grande do Sul. Vimos, através das reportagens, grandes rios que estão somente com as pedras. Mas, logo mais, a chuva vai chegar forte e tudo isso vai passar. Como a pandemia vai passar. E a economia vai se restabelecer
e os brasileiros, fortes como somos, continuaremos lutando, trabalhando, produzindo, vivendo as nossas vidas. Eu trago essa noite, senhor presidente, o requerimento 89, que veio até a nossa bancada através de um munícipe, que há um obstáculo na RS C453 entre a sinaleira da Avenida Santa Rita. Há ali uma espia de aço sustentando, acredito eu, a sinaleira, colocando os pedestres que ali transitam risco de terem um acidente devido a essa espia que está muito baixa e colocando em risco os nossos pedestres desta localidade. Eu peço que a Prefeitura Municipal, através do Departamento, possa analisar a retirada o mais breve possível e, se ali é competência do DAER, possa entrar em contato com o DAER para que isso seja resolvido amanhã. Isso aqui, nos dias de cerração, dias de chuva ou até mesmo na noite, poderá ter um acidente gravíssimo, gravíssimo, com pedestres e até mesmo com ciclistas. Então, eu peço a votação nessa noite dos nobres colegas vereadores do requerimento 89, no final da minha fala. Eu quero aqui, presidente, trazer o repúdio da comunidade que utiliza o transporte público, o urbano da cidade. O urbano da cidade. O momento em que o país está sofrendo com a pandemia Covid-19, sabemos que todos os empresários e todas as indústrias e empresas, todo cidadão brasileiro e outros cidadãos de outros países estão sofrendo também. É o momento de ser solidário, é o momento de ver a situação do próximo e se colocar junto àquele cidadão. E a empresa que administra o transporte público em Farroupilha anunciou e terá reajuste nos próximos dias da passagem do urbano. Esta casa deve se manifestar com nota de repúdio ao aumento nesse exato momento, para não ocorrer este aumento neste momento em que os nossos farroupilhenses que utilizam deste transporte vão sentir um aperto ainda maior no seu orçamento. Precisamos ter esse debate que já foi levantado na semana passada, vereador Arcego, e eu trago novamente como um repúdio da sociedade que utiliza o transporte público. Senhor presidente, hoje era isso. Tenho colocado a minha atenção num processo no qual sou relator desta casa, do processo 03, de uma denúncia do prefeito municipal, e a minha atenção nesses dias está voltada então a esses documentos que estou debruçado, trabalhando para que o relato possa ser seguindo a lei, o bom senso, a imparcialidade, para que os nobres vereadores possam analisar. Obrigado, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa. Obrigado, vereador Sidnei Catafesta. Colocamos então em votação o requerimento número 89 de 2020. O vereador abaixo firmado solicita a anuência dos demais pares que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal através do departamento responsável para que seja verificada a remoção de uma espia de aço utilizada para dar suporte a um poste do semáforo na RSC 453, conhecida como sinaleira da Avenida Santa Rita, pois o ângulo da espia atrapalha a passagem dos pedestres e dos ciclistas. Então, os vereadores que estiverem de acordo
Encaminhamento de votação ao vereador José Mário Belaver. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, a TV Sera e a todos que nos prestigiam com suas presenças nessa casa nesta noite. Na tarde de hoje, vereador Catafesta, eu cruzei por aquele local e realmente eu vi quanto é preocupante aquele rabicho que existe naquele local. É muito baixo, os pedestres passando, se não cuidam, eles têm todo o perigo de ser atropelados, porque o cara que não enxerga vai e bate e pode se machucar. E, inclusive, os ciclistas que cruzam por aquele local é muito perigoso. Então, nós concordamos e, com a permissão sua, vereador Catafesta, gostaríamos de subscrever esse requerimento que tenha, assim, um desfecho rápido para retirar esse rabicho daquele local que causa transtorno aos pedestres e os ciclistas, enfim, a quem cruza por aquele local. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador José Mário. Colocamos em votação, então, o requerimento 89 de 2020, encaminhado pelo vereador Sidnei Catafesta. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado por todos, subscrito pelo vereador José Mário Belaver e com a ausência do vereador Rudimar Elbio da Silva. E aprovado por todos os vereadores presentes. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Arielso Arcego. Momento de reflexão. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, demais presentes, eu gostaria de falar sobre um assunto que me ligaram essa semana. Eu não acredito que seja verdadeiro. Eu acho que devem ter lançado essa ideia no ar e as pessoas do bairro ouviram e ficaram preocupadas. Eu falo do bairro Alvorada e do bairro Monte Pascoal, onde no bairro Monte Pascoal tem um posto de saúde e que falaram no fechamento desse posto de saúde. Então eu passo aos vereadores de situação para que vejam essa situação junto ao Executivo Municipal, à Secretaria da Saúde, um prefeito, porque eu, sinceramente, eu não acredito que isto vá acontecer. Mas como não foi uma pessoa só que falou, aquilo deve estar se espalhando. Não que nem o vírus, mas deve estar se espalhando lá no bairro. Então, acho que é prudente, sim, e este sim é o trabalho desta casa, de nós vermos qual o problema que tem, se é espalhando boatos, que se pare isso para que o pessoal, já com todo pânico que está, não fique mais preocupado ainda com o fechamento de um posto de saúde. Sinceramente, eu não acredito, acho que é mentira, mas é bom nós nos certificarmos. Este é o papel desta casa. Assim, vereador Jorge Sense, também como é o papel desta casa, nós trabalharmos para a comunidade de Farroupilha quando levantam esse tipo de problema, que é o aumento da passagem numa época dessas. Este sim é o trabalho do vereador. Este é o trabalho, não a questão se eu vou dar o meu salário ou não vou dar. Falando nisso, eu gostaria aqui, já que a TV está nos assistindo, estamos assistindo pela TV, de que neste final de semana fui em algumas pessoas que contribuíram com a doação de alimentos e mais de 500 quilos de alimentos nós conseguimos distribuir para as pessoas necessitadas. Veja que belo gesto, né? Imagina vocês o valor desses alimentos. Quanto custa isso? Dividindo um pouco, cada um não custou quase nada. Mas as pessoas lá nos bairros receberam. E aí eles ficam sabendo, e aí um outro liga, o outro liga, porque veio para essa, não veio para aquela, tal. Então, infelizmente, não se consegue ajudar a todos. Mas dentro do possível, já que é para ir sem querer falar falando, nós fizemos a nossa parte também.
Então, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar as colocações do vereador Argento e do vereador Sandro Trevisan também, nos 2 pontos. Um que fala que não está correto aquilo que foi feito e outro que fala aquilo que foi feito. E o vereador Piccolo depois falou de novo. E estas coisas eu gosto de ouvir. Nós fizemos isso, fizemos aquilo, mas não precisa criticar a administração anterior. Ao contrário. Se fala também da administração anterior porque também fez. Então aí é bom. Porque tem obras que foram feitas, e eu ouvi aí, que foram deputados do MDB, do PP, de deputados da base que não está dentro do governo, mas que os vereadores foram atrás de recursos para conseguir executar essas tarefas. Que os vereadores aprovaram aqui a fazer permutas, que, diga-se de passagem, pelo que se ouvia falar, as praças que foram aí, 7 praças, não foram feitas no padrão Tramontina, mas foram dadas uma ajeitada. O problema todo agora vem a questão da manutenção disso. E nós não podemos esquecer, porque caso contrário nós não tivermos a manutenção destas praças, nós teremos um desperdício de dinheiro público. Ou seja, se usou o dinheiro público, se fez algumas praças, seja ele dinheiro da União, do Estado, do município, mas tem que dar a manutenção. Caso contrário, esse dinheiro se vai água abaixo, vai fora. Ele não adiantou para nada, a não ser para alguns 2, 3 meses. Então essas colocações, e eu fiz essas colocações das praças há tempo atrás também. E vereador Sandro, quando se faz aqui, quando o senhor agora começa a receber, porque é vereador que pode se dizer não está mais na base do governo, começa a receber algumas informações, e é por isso que a gente falava tanto aqui na Câmara, e agora começa a dividir essas informações, então eu também estou recebendo todas elas. Mas esses são os trabalhos dos vereadores, na minha opinião. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Ariel Sárcigo. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Josué Paese Filho. Kiko Paese. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, imprensa, Leandro com a TV Serra, Joel que está aqui presente, funcionários da casa, meu boa noite. Realmente hoje eu não ia ocupar mesmo a tribuna, e nem o pequeno expediente. Mas alguns assuntos me chamaram a atenção. Positivamente. Ouvindo o vereador David Argento, colocando as obras que foram feitas, principalmente os locais públicos, as praças. Vi o Fabiano Piccoli incrementando isso, falando como aconteceu. E eu vi também o meu colega de partido, Sandro Trevisan, colocando essa barbaridade nessa tribuna da contratação deste ou destes advogados do Rio de Janeiro. Segundo informações, já passaram a tesoura. Desautorizaram o pagamento. Então é muito bacana ouvir a Glória Menegotto falar também, e é verdadeiro, que todos os prefeitos que passaram nessa cidade, e eu incluo os vereadores que passaram nessa cidade, porque o prefeito sozinho, Tadeu, não faz nada. E os vereadores também não, porque não têm o poder para executar. Então, todos os prefeitos, sim, fizeram. Um pouquinho. Um mais, outro menos. Um de uma área e de outra área. Vejam, senhores vereadores, quando a prepotência, ela sobe. Algum vereador aqui falou em rei. E é verdade. Que recentemente na imprensa local,
O excelentíssimo senhor prefeito municipal Clayton Gonçalves disse o seguinte, que em 7 anos e pouco de governo, os outros prefeitos não fizeram em 80 anos. Jonas Tomazini. Dito pelo prefeito. Ou que em 80 anos, os prefeitos que passaram não fizeram o que ele fez em 7 anos. E alguns meses. Tem coisas que quem tem que entrar por um ouvido, pela ver e sair pelo outro. E nós se preocupar com o nosso município, com a nossa gente, que nós temos essa responsabilidade. Então, como é bacana ouvir o Argenta falar, com toda a sinceridade, o Fabiano citando nomes de deputados que ajudaram, independentemente de partido, o Arielson falando. Eu, particularmente, quero dizer aqui aos senhores que eu também participei com algumas emendas diretamente por este vereador. E também participei, senão não tirei essas praças no 3º distrito, nem no 2º, nem na Busa, Santos Anjos. Elas estão lá hoje por causa desse vereador, que falou com o Clayton, e ele concordou, foi debatido, aí surgiu a ideia e foram feitas as praças. Falta uma ainda, que foi prometida. Mas talvez, se não conseguem fazer, quem sabe um próximo prefeito faça, porque eu sei que muitas vezes a gente promete as coisas, mas não dá para fazer acontecer tudo. Então, senhores vereadores, eu quero dizer o seguinte, que nós temos que debater aqui com respeito, falar a verdade, independentemente de partido, tá? E ser honestos. E não querer ser mais do que os outros. E além de ser mais que os outros, não desprezar os outros. Não desprezar os 80 anos de história que teve essa farroupilha antes do Clayton assumir. Isso é muito feio. Pessoas que já partiram, pessoas que ainda existem em Farroupilha que foram prefeito, que fizeram muito, doaram sua vida, Tadeu, por essa cidade. Então, acredito eu que nós temos que ter mais respeito com as pessoas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Kiko Paese. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador David Argenta. Obrigado, senhor presidente. Eu quero, antes de minha fala, cumprimentar também os secretários que estavam aqui, o Daniel Trois e o Alex Gobato, e colocar que a praça de Vila Rica, né, Kiko? Acho que era a 4ª, né? Ela foi licitada e deu deserta. Então agora ela vai entrar para uma nova licitação, nenhuma empresa concorreu, o projeto está muito bonito. E vai ser posta de novo em licitação provavelmente no final desse mês. Então deve estar acontecendo nos próximos meses a execução da obra. E colocar também o pedido que o vereador Catafesta me fez na semana passada, fez na verdade a todos nós na semana passada, sobre a permuta que foi feita por pavimentações do terreno lá no 1º de maio. Então eu fui atrás do cronograma de obras. Foi executado até o momento a rua Armando Cláudio Hansen, que está concluída a pavimentação dela. A rua Libres Gavirag, ela encontra-se em fase final de conclusão. A rua José Saquete está em preparação de cancha e aguardam ainda a 13 de maio lá no Ângelo Chiele, a Emílio Fetter, a Flores da Cunha e a Vitório Dalmonte na frente do Filó. Dentro do cronograma que foi assinado em novembro, a obra ainda está dentro do cronograma, mas nesse mês, nesse mês de maio, ela teria que concluir a Libres Gavirag e entregar metade da José Saquete. Vejo com dificuldade pelo acompanhamento das obras, mas também, de repente, essa pandemia acabou atrapalhando um pouco, mas as obras estão dentro dos prazos e são pavimentos também que a permuta passou por aqui, né? Então todos aprovaram, e são pavimentações realmente importantes, que eram locais que
Historicamente se brigava para pavimentar essas situações e que bom que estão acontecendo e o cronograma vai até o mês 3 de 2021. Então tem ainda um longo prazo. A gente entrou em contato com a empresa para que, claro, acelere o quanto antes. Todos os moradores nos cobram para que querem a sua obra o mais rápido possível. Mas agora é aguardar um pouquinho que elas vão sair. Era isso, senhor presidente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, eu vou encerrar. Então, encaminhamos, então, às comissões de Constituição e Justiça e Finança e Orçamento o projeto de lei número 23, de 2020. Então, antes de encerrar, quero agradecer aos vereadores, imprensas, a demais presentes aqui, né? Nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha, além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.